O assunto que está tomando Brasília, os noticiários, né, por todo o país é a questão das joias, né. Então vamos falar um pouco da cronologia dessa tal questão das joias do Bolsonaro. Ilegal, crime, legal, não. O que tem aí? Então vamos lá. Foi ouvido, né, na CPI do 8 de janeiro o ex-ajudante de ordem, ex-tenente-coronel Mauro Cid, né, ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, quando assim estava no cargo. O ajudante de ordem é aquele cara que resolve, ou faz tudo, vamos dizer assim, né? Desde pagar as contas do presidente e sua família, levar documentos, etc, etc. Pois bem, a grande questão do relógio, né? E aí não é passar pano, porque o que fez errado está errado, né? E também não fazer entrar na pilha da mídia. Não, é isso, aquilo, que transformar o escarcéu que está sendo transformado como se fosse o maior problema da história do Brasil, o maior caso de corrupção da história do Brasil. Lembrando que as joias em questão, o pacote de joias, se trata-se de um Rolex, uma caneta, um broche e mais um documento. Pronto. Avaliado tudo em R$1 milhão de reais. Né? O Rolex em questão, talvez seria o artigo mais caro, que foi avaliado em R$340 mil. Né? Pois bem, a Receita Federal, ela já tinha dado um parecer de que aquela história lá que não entrou com joias ilegais no país, isso, etc e tal, já ficou para trás. Porque o parecer da Receita Federal é que, como se trata de um chefe de Estado, ou chefe de Estado brasileiro, o trâmite de passagem na alfândega é diferente. Não cumpre aquele trâmite normal, né? O cidadão paga ali a taxa, só pode entrar com mercadoria, obviamente, com valor estipulado, né? Coisa e tal. Então isso já ficou para trás. O caso agora, que aí complica um pouco a situação do Mauro Cid, as evidências são muitas e claras, essa que é a verdade, que o quê? Que essas joias passaram da alfândega, tá bom, ok, não está se discutindo mais isso. E durante uma reunião do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, né, uma agenda dele, o Mauro Cid teria vendido ou leiloado na casa de leilão esse relógio, ou penhorado que seja, né? Nesse valor de R$340 mil, esse Rolex. Daí, um dia depois, ou no mesmo dia, esse valor teria sido depositado na conta do próprio pai do Mauro Cid. Pois bem, onde que está o problema, acho que mais grave aí na questão? O problema está em que a questão lá das joias ter entrado ou não no país, ter ficado com o presidente ou não, a questão era até se discutir se era considerado um presente, né, do governo árabe ao presidente Bolsonaro, que foi um presente, obviamente, mas seria considerado assim, ficaria então em poder do mesmo, né, presenteado, ou faria parte do Arquivo Nacional do Brasil, né, seria colocado como um presente ao Estado, ao chefe de Estado, e não ao sujeito em questão, Jair Bolsonaro. Então, essa discussão ficou, e nesse meio termo, o presidente, que é quem teria a posse, o direito legal dos pacotes de joias, os presentes, não poderia nem dá-lo de presente e nem vendê-lo. Ficaria em posse dele e, se solicitado, depois da análise, ele teria que entregar ao Arquivo Nacional, coisa que aconteceu, né? E foi entregue à Caixa. Mas onde está o X da questão? Os dois pontos, né? O que tem de estranho e o que tem também de balão de ensaio, né? Criado principalmente pela imprensa e por quem está sendo o analista dessa situação, Alexandre de Moraes. Sempre cai na mão dele, né? Por coincidência. Pois bem, o Mauro Cid teria vendido isso de uma forma ilegal, porque não poderia vender, né? Já estava sendo analisado se devolveriam ou não, ou ficaria com o material. Ele deposita o dinheiro no conta do pai dele, passa um tempo, e aí agora é uma novidade, né, da investigação da PF, que o Frederico Wassef, né, que era advogado do presidente Bolsonaro na época, os órgãos pedirem que fosse devolvido os pacotes de joias à Caixa, né, para que volte o patrimônio nacional, ao acervo nacional, na medida disso, o Wassef teria ido aos Estados Unidos, teria comprado esse relógio de novo, né,
comprado nessa loja de penhores e voltado ao Brasil, entregado de volta esse relógio ao Mauro Cid. E o Mauro Cid teria ido entregado esse relógio ao órgão que pediu, da forma que estaria já estipulado, né? Que ele foi solicitado pelo Arquivo Nacional. Então ele foi entregado à Caixa. Pois bem, tem algum movimento de crime aí? Porque assim, o crime seria o quê? O que dizem, roubo, desvio das joias. Não, porque o material foi pedido e foi entregue. Não está com o Bolsonaro, não está vendido, não está fora do país, não está em canto nenhum. Está no poder de quem deveria estar. Na Caixa, no cofre da Caixa, no acervo nacional. Ponto. A grande questão e a grande cortina de fumaça, a grande especulação que está se colocando, é que o Cid teria descumprido essa regra, né? Aí não se sabe se a mandato do presidente, de vender a joia, quando não poderiam, porque ainda estava em análise se ficaria com ele ou no Arquivo Nacional, né? E aí entra o ACEF nessa grande questão, que teria comprado de volta e devolvido essa joia ao Cid, que passou ao Arquivo Nacional, como foi pedido pela Justiça ao presidente Bolsonaro. Então, o fator que seria do tal desvio não existe, correto? Porque está onde deveria estar, no poder da Caixa, ponto. Então a única discussão que tem, né, pedir agora quebra de sigilo bancário do presidente Bolsonaro, da esposa dele, né, que já é um pouco de desvio, né? Pedido por quem? Alexandre de Moraes. Porque de que importa um valor que esteja lá dentro da investigação, se o item que é o investigado, que, não, peraí, por corrupção passiva, né? O cara teria o quê? O cara teria pegado o relógio, vendido, tivesse com o seu dinheiro e causado dano ao honorário público. Nenhuma coisa nem outra aconteceu, porque o relógio não era do honorário público. Se fosse considerado do Arquivo Nacional, seria do honorário público, seria prejuízo, né? Mas, como não houve prejuízo nenhum ao honorário público, de que importa quebrar o sigilo bancário? Nossa, mas sim, ele recebeu 340 mil. Tá, mas o relógio está lá. Muito diferente de quando um certo cidadão aí, né, um picareta de 4 dedos, recebeu de uma empreiteira para fazer palestras que ele nunca fez, né, e essa empreiteira recebia dinheiro público. Então ela pegava o dinheiro público, repassava para ele, com a desculpa de palestras que ele nunca fez. E isso é prejuízo, porque esse dinheiro nunca voltou para o honorário público. Foi direto para o bolso do cidadão. Né? Então é o pé que está a questão e a sua cronologia. O que vai acontecer nesse caso? Foi acabar na CPI do 8 de janeiro. O que tem a ver também isso com o tal dos atos antidemocráticos, invasão do Congresso? Nada. Então é tudo cortina para se afastar. Ou criar um balão de ensaio, criar uma justificativa para aí sim fazer o que eles querem, que é a vingança, colocando Jair Bolsonaro, o maior expoente, mesmo estando inelegível de uma forma já suja e ilegal, na cadeia. Então, nos próximos episódios, tem que se explicar essa cronologia, óbvio, tem que se explicar sim o que aconteceu, o envolvimento do ACEF, o porquê que foi vendido isso quando não poderia, né? E porquê que já recuperou tão rápido, né? E, obviamente, o que esperar? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Até porque está na frente desse caso Alexandre de Moraes. Então essa é a cronologia do caso da Joyce, que ainda vai render muito pano e muita coisa para a imprensa ter que falar, para não falar do que está acontecendo no país, né? Nesse momento, junto à economia.